Fundada em 2010 na cidade de Palhoça, Santa Catarina, com o objetivo de fortalecer a comunicação e interação de sua empresa com seus clientes. A mídia indoor é um meio de comunicação utilizado dentro de estabelecimentos e é a ferramenta para seu negócio atingir maior visibilidade, aproximar sua empresa de seus clientes e fixar sua marca. Sua missão é proporcionar à sociedade uma forma alternativa de comunicação e entretenimento, produzir mídias digitais e oferecer espaços publicitários, promovendo soluções diferenciadas com tecnologia e qualidade, visando a satisfação do nosso consumidor. Top Mídia TV, desde 2010, transformando momentos. A Papelaria Palhoça foi criada na década de 70 pelos grandes amantes e investidores palhocenses, Dona Délcia e seu Ari Silveira. Hoje em dia, sua filha Leila e seu neto Guilherme administram o seu legado. A empresa é a mais completa no ramo de papelaria, brinquedos e materiais esportivos da região. A educação dá suporte aos sonhos, constrói um mundo melhor e mais igualitário. Venha para a Papelaria Palhoça. A Alvorada Natural é uma empresa especializada na distribuição de produtos alimentícios saudáveis, com foco na linha sem glúten, sem lactose, sem açúcar e orgânicos. Também dispõe de produtos orientais, bebidas, encapsulados e produtos de higiene com base natural. A empresa nasceu em 2011 com o objetivo de selecionar as marcas que produzissem os melhores produtos, com qualidade e confiança, e ainda atendessem à necessidade do público que busca um estilo de vida saudável. Sua missão é distribuir produtos alimentícios ideais para o comércio de varejo que sempre contribuam com a qualidade de vida dos consumidores. Santa Clarita é uma cidade californiana famosa por seus vários parques e programas públicos que visam a qualidade de vida. Esta é a inspiração do Empório. Existir em um ambiente urbano, com praticidade e variedade em produtos funcionais, um café saudável e uma delicatessen, organizados em um espaço moderno e aconchegante, confortável e fácil para quem trabalha muito, mas não abre mão do seu bem-estar. Venha conhecer o Empório Santa Clarita. A tendência mundial da vaidade masculina está disseminada, e este é o foco da Barbearia VIP. A busca por tendências e serviços diferenciados em um ambiente totalmente voltado para o homem moderno são o diferencial da barbearia no mercado. Com a procura por excelência no serviço e amizade com nossos clientes, queremos crescer ainda mais. Acreditando em nossa cidade, abrimos mais um espaço no Passeio Pedra Branca, de pai para filho. Este é o nosso lema. Então, pessoal, agora sim, em definitivo, vamos aqui com um bate-papo alvinegro. Nessa noite, a gente está recebendo dois convidados. A repórter Lulu, torcedora do Figueirense, está sempre presente nos jogos, faz alguns programas, já fez aqui para o bate-papo alvinegro. E aqui também, Sandro Ventura, jogou em vários clubes, jogou no Figueirense, Criciúma, Botafogo, Caxias, na seleção sub-20 e hoje, então, comentarista, comenta lá para da Federação Catarinense, no novo projeto, e também no Camarote Esportivo, um programa que vai ao ar toda segunda-feira. Quer falar alguma coisa para o pessoal? Um grande abraço, Carlos, muito obrigado pelo convite, boa noite a todos, boa noite, Luísa, boa noite, galera que nos acompanha. É sempre bom bater papo, né? Volta e meia eu recebo um convite para falar de futebol, das histórias do futebol, da minha vida, da minha trajetória. E fico muito feliz quando a gente pode relembrar, quando a gente consegue trocar algumas ideias, informações, relembrando alguns tempos anteriores aí dos clubes por onde eu passei,
para que algumas pessoas, principalmente os mais jovens, consigam entender um pouco dessa história dos clubes, principalmente aqui da capital, dos dois que eu defendi. E é sempre um prazer muito grande. Obrigado pelo convite. E aqui também, então, a repórter Lulu, já no mês de março, né, o mês das mulheres, a gente vai ver se, pelo menos, mais vezes temos aí a presença feminina no nosso programa tão especial, porque hoje elas também estão presentes no mundo do futebol e é muito importante, ainda mais se tratando de uma criança. Pode dar uma boa noite pro pessoal, Luísa. Boa noite, gente. Eu quero que vocês vejam muito esse vídeo, porque está sendo muito legal. Beleza, então, pessoal. A gente só lembrando também que estamos ao vivo para a fanpage Figueira Mil Grau e eu sou figueirense. Estão compartilhando aí nosso link, nosso programa ao vivo. E já peço para você também compartilhar, curtir o nosso programa, interagir, enviar sua pergunta aqui para a gente fazer esse programa. A gente já vem falando aqui do Campeonato Catarinense e vamos direto lá para o domingo passado, que o Figueirense jogou contra o Criciúma, o jogo lá em Criciúma, abertura do retorno, né, já o campeonato se encaminhando para a sua segunda parte, para a parte final, e isso mostra que o Figueirense está muito forte, porque o Figueirense terá 5 jogos fora de casa, vai enfrentar o Criciúma, enfrentou no domingo, vai pegar o Joinville, a Chapecoense, o Brusque e o Concórdia. Esses 5 times o Figueirense pega fora, e o primeiro deles, o Criciúma, o Figueirense venceu. Venceu com propriedade? Acredito que sim, acompanhei o jogo. O Figueirense fez um gol logo no início da partida, se não me engano, com 45 segundos. Isso é muito bom para uma equipe que vem mantendo uma regularidade. Você iniciar vencendo já te dá uma tranquilidade maior. Você passa a explorar também todas as dificuldades que o adversário enfrenta, né? No caso do Criciúma, na ocasião, vem passando por uma série de problemas, inclusive em relação a treinadores, mudança de treinador, né? A oportunidade contra o Figueirense, o Rangel estreava, mas o Figueirense tem mantido o equilíbrio dentro e fora de casa. Um dos confrontos do segundo turno fora de casa já venceu, isso é muito importante, e o Figueirense vem demonstrando que é uma equipe homogênea, né? Faz um certo rodízio de jogadores, mas mantém o mesmo nível, o mesmo equilíbrio. E a perspectiva é que o Figueirense consiga ser uma das equipes que vai chegar à final. Luísa, tu que assistiu esse jogo pela televisão, o Figueirense demonstra aí, tem te agradado o Figueirense esse ano? Bem diferente do ano passado. Tu tem gostado do Figueirense esse ano? Eu gostei muito bem do Figueirense, tá ótimo. E eu acho que não tem como ele ficar melhor que ele. É o primeiro colocado, né? Mesmo ele perdendo alguns jogos, eu acho que ele é bom pra mim. Pra mim, ele é ótimo do jeito que ele é. É isso aí. A gente tem os lances e o gol, inclusive. Já vou pedir aqui pro Jaque, porque o Figueirense, nesse jogo contra o Criciúma, veio com Denis, Diego Renan, Eduardo e Trevisan, João Lucas, Zé Antônio, Pereira. O Pereira tomou o cartão amarelo e não vai poder jogar o próximo jogo. João Paulo, Ferrarez, Felipe Amorim e Enan. Naquele estilo do Milton Cruz, fazendo esse revezamento dos jogadores. A pré-temporada é muito curta e ele falou mesmo que iria utilizar principalmente o primeiro turno para fazer essa pré-temporada. Aí um gol de oportunismo, né? Falha do sistema defensivo do Figueirense, do Criciúma. Aproveitamento, né? Uma equipe que é muito impositiva. O Figueirense, mesmo jogando fora de casa, tomou iniciativa, foi para cima. Isso é muito importante, mesmo que você vá com uma proposta defensiva, você se manter uma equipe agressiva. E esse gol no início da partida dá uma tranquilidade para a sequência. E eu acho que o fato de alguns jogadores viverem um bom momento individual faz a diferença dentro de uma competição muito equilibrada. Você vê que não existe uma disparidade muito grande técnica das equipes. O Figueirense é líder, mas tem também a Chapecoense, que é uma equipe que faz uma boa campanha. Logo atrás vem Avaí, Joinville, tudo brigando por uma condição melhor. E algumas individualidades, como André Luiz, como o próprio João Paulo, que fez o gol, vem fazendo bons jogos. Enan, quando entra, também é um bom jogador. Esses jogadores conseguem desequilibrar, às vezes, uma partida equilibrada, que a maioria das oportunidades vem acontecendo no Campeonato Estadual. O Figueirense... Pode falar. Vou fazer uma pergunta rapidinho. Com quem que você, quando você era criança, com quem que você se espelhava, assim, para ser jogador?
Luísa, olha só, a sua pergunta é muito boa, porque todo atleta geralmente tem um ídolo, né? E comigo não foi diferente. Eu, como era muito pequeno e já gostava muito de futebol, tive alguns ídolos aqui em Santa Catarina, nos clubes daqui, Figueirense, o principal deles, e Balduino, que jogava muito no Figueirense, Edson, era um meia no Figueirense também muito bom. Nossa, tinha muitos bons jogadores que nos espelhavam e nos traziam um sonho de um dia sermos pelo menos parecido com eles, né? Mas eu tinha um outro clube que eu torço até hoje, que é o Flamengo do Rio de Janeiro. E esse clube tinha um jogador camisa 10 que se chamava Zico, não sei Só se o você Zico, conhece, somente o Zico. E esse era um jogador que era inspiração para muitas crianças, uma geração de jovens que tinham nele uma referência muito grande. Então, além dos que jogavam aqui no Figueirense, eu ainda tinha o Zico, que era um dos grandes ídolos no futebol. Ô Luiz, e tu, sim, que é o torcedor do Figueirense, né, gosta bastante de futebol, pra ti, hoje, pra quem tu te espelha, assim, no futebol hoje, no Figueirense? Que eu mais... Quem tu mais gosta hoje do time do Figueirense? Então, eu gosto realmente do Enan, mas quem tá fazendo mais gol é o André Luiz. André Luiz. Mas quem eu gosto realmente é do Enan. O Enan fez o ano passado um brilhante campeonato, chegou um pouquinho tarde, né? E, inclusive existe muita questão se o Enan não merece mais oportunidade nesse time do Figueirense, mas realmente o André Luiz está iluminado, está fazendo os gols e o Enan vai ter que esperar o momento dele. O fato de ter demorado um pouco para renovar o contrato, isso atrasa um pouco a condição dele física, técnica, né? Até porque não iniciou a pré-temporada com os demais jogadores. Mas o Enan é um jogador extremamente talentoso, já fez ano passado uma Série B muito boa e eu não tenho dúvidas que quando ele tiver a oportunidade ele vai aproveitar, como tem sido aproveitado, mas coincidiu de um momento de um outro grande atacante. O André Luiz está muito bem, é um dos artilheiros da competição. E o momento é de aguardar, respeitar, trabalhar muito, porque quando se tem uma disputa por posição com jogadores qualificados, você tem que trabalhar sempre mais pensando e aguardando a sua oportunidade. Mas bom para o técnico do Figueirense, que está bem servido, tem 2 jogadores excelentes na mesma posição e em algumas ocasiões pode até usar os 2. Eu acho que o bom jogador sempre tem um lugar no clube, um lugar no time. No time. Ele pode ser adaptado a uma outra função, um dos 2. Mas é uma questão de escolha, mas tratam de 2 bons jogadores. Eu também acho que o Enan tem essa capacidade de estar juntamente com o André Luiz. Tivemos grandes times com 2 atacantes, né? Então vai aí o Milton Cruz perceber isso, né? E a gente frisa muito isso, porque ele tem muito esse elenco na mão, porque todo jogador que entra corresponde, e a gente percebe bastante isso, principalmente o ambiente do clube, né? Tem melhorado e melhorou bastante em todos os sentidos, relação com a imprensa, relação com os jogadores, relação aos torcedores, e isso tem feito muita diferença. A gente tem percebido que, aos poucos, a torcida está retornando ao estádio Orlando Scarpelli. Importante, Carlos, o que acontece nos clubes de futebol, e que é muito comum, é você ter problema com gerir pessoas, né? Você ser um gestor de grupo. Treinadores bons existem muitos, agora o gestor de grupo, aquele que passa confiança, que passa a segurança para os atletas e a tranquilidade para que eles saibam que vai jogar quem estiver melhor, isso é fundamental. E eu vejo no Milton Cruz esse perfil. O Milton Cruz foi um ex-atleta e isso facilita muito a relação dele com os jogadores. Então acho que o Figueirense está no caminho certo, não é pela posição na tabela, mas eu acho que o Milton é um cara que sabe tranquilamente conduzir um grupo de bons jogadores. Ainda tem Jorge Henrique ainda esperando a oportunidade, que está voltando também. Ele vai ter algumas dificuldades para escalar a equipe a partir do momento que vai precisar ser escolhido a equipe titular. A gente sabe que o Figueirense tem feito esse rodízio por ser início de temporada, pensando na parte física dos atletas, mas em algum momento vai ter que definir e aí com tranquilidade vai fazer as melhores escolhas. Eu acho que ele já tem bem definido qual é o time titular. Né? E ele tem mudado algumas coisas por necessidade, por lesão, por poupar um jogador para um jogo mais importante, mas eu acho que, e vejo o time do Figueirense já com uma estrutura, né, deve mudar poucas peças ali para o time titular. Vamos começar aí, o goleiro Denis não saiu do gol, até agora não teve revezamento. O Denis é um bom goleiro, teve muita experiência no São Paulo, infelizmente era reserva de
de um goleiro que deixava os seus reservas jogar muito pouco, né? Ou não deixava. E isso dificulta um pouco para o goleiro até que ele adquira um ritmo, uma sequência de jogos. Mas é um bom goleiro. O goleiro ele demora um pouco mais para adquirir esse ritmo, né? Demora mais. Daí vamos ali para a zaga. Ele vai Nogueira e Kleberson, né? Sim. Embora eu acho que o Trevisan tenha lugar no time, mas esses dois aí também ele tem constantemente jogado como titular. São os titulares. Quando você era criança, desde quando você começou a jogar? Eu comecei em 86, quando eu fiz teste no Avaí. Comecei a jogar em clubes profissionais, mas jogo já desde pequenininho, né? Desde 9, 10 anos. Futsal, e aí você vai indo pro campo e tal. Mas por que você quis escolher essa profissão? Por que você escolheu? Porque é o sonho de entre 10 meninos que nascem no Brasil. É um país Todo que mundo quer jogar futebol. Tem uma identificação com o esporte, é uma paixão nacional e é o sonho de muita gente. E ainda bem que eu consegui realizar o meu sonho, né? Porque muita gente fica pelo caminho, mas... Tem gente que vai pra esse caminho, aí vai pra cá, aí vai pra lá e vira uma E como é que tu começou a enrolação. torcer pro Figueirense, Luísa? Bom, desde criança, né, desde quando eu tinha 3 anos, meu pai, sabe? Certo. Você aqui no nariz que eu tô aí? Meu pai. O que tem teu pai? Então, ele me levou no jogo já uma vez, e na minha primeira vez que fui no jogo com meu pai, eu gostei muito. Aí eu falei, pai, eu quero ir no jogo mais uma vez, pra ver direitinho. E agora eu já sei o lema, como é. Então, eu quero ir de novo no jogo com você. Então, na outra dia, eu falei, pai, compra a camisa do Figueirense pra mim. Eu adorei ser figueirense. Fechou, então. bacana. Agora a gente vai falar de um jogo que tu assistiu, tu foi no estádio, que foi o jogo da quarta-feira, Figueirense e Atlético Mineiro, esse jogo pela Copa do Brasil. Figueirense perdeu por 1-0. O que tu achou desse jogo, Luísa? Bom, eu achei que foi bem bom. Que o Figueirense foi bem bom. Mas o que aconteceu? Mas o Figueirense perdeu, assim, Mas tu gostou, então? mesmo assim, o Figueirense perdendo eu gostei, porque não significa nada se você for no jogo só pra ver o Figueirense vencer, e sim pra ver o Figueirense jogando e Certo. não sendo forçado a vencer. Então, o bom não é vencer. Não que eu não gosto de vencer, mas o bom não é vencer, É ver o Figueira. compartilhar o jogo. É isso aí. Exatamente, mandou muito bem. Então acho que esse foi realmente o sentimento da torcida, né? Sim. Porque o Figueirense fez, acho que sua melhor partida, não, foi a melhor partida do Figueirense no ano. Sim. Um grande adversário, a gente tem que lembrar isso, né? E não é porque é uma folha salarial muito maior que o do Figueirense, porque tem jogadores que realmente se diferenciaram, né? E o Atlético Mineiro veio com uma proposta de jogo. Olha, a gente está falando Atlético Mineiro se defendendo, o Figueirense teve mais de 50% da posse de bola. Importante. Criou grandes situações, mas infelizmente a bola não entrou. Coisa do futebol, né? Por pouco, a bola não entrou. O Figueirense não tem a vantagem, muito pelo contrário, terá que fazer diferença agora lá mesmo, mas pelo futebol possível. apresentado é possível, né? Possível reverter. O Figueirense fez uma grande partida contra um grande adversário. Isso que é importante, como você falou, a Luísa falou também. E a gente sabe que o futebol, nem sempre jogando bem você vence, ou jogando mal você perde. É uma sequência de fatores. Mas o que eu vejo como importante é que há uma crescente nos jogos. E quando você enfrenta um adversário desse nível, desse patamar, e consegue fazer uma grande apresentação, isso te dá uma projeção de evolução, de crescimento e de tranquilidade para manter o projeto, manter o trabalho, sendo que o caminho a ser seguido ele está correto. Claro que o resultado positivo seria mais interessante, daria um pouco mais de tranquilidade, mas o fato de ter jogado bem contra um grande atleta te credencia, inclusive, a jogar fora de casa na partida de volta e lutar por uma condição de igualdade, trazendo a classificação. Até a sequência do ano, né? O Figueirense tem um ano difícil, a Série B tem clubes muito encardidos ali para... Sim, é difícil a Série B. E vai ter exatamente essa situação que aconteceu com o Atlético Mineiro. Times muito fechados e vão sair no contra-ataque. Então o Figueirense
vai ter que se atentar a isso aí também. Né? O grande desafio, Carlos, é você jogar contra adversários de menor expressão, com a mesma motivação, com a mesma aplicação e inteligência, concentração que você enfrenta um jogo dessa magnitude. Então esse é o desafio, botar na cabeça dos atletas que todos os jogos são importantes, que você precisa extrair de cada atleta o melhor, independente do adversário ou da competição. Então quando você tem um grupo maduro, um projeto bem estruturado, você não tem muitas dificuldades para adquirir ou extrair isso do seu time. Então esperamos que essa sequência de boas atuações ela seja mantida para que o Figueirense encontre um nível bem alto. Como a gente estava falando ainda há pouco também sobre o time titular do Figueirense, eu acho que a grande dúvida dele são as laterais. Né? Para mim, embora o Samuel tenha feito sua melhor apresentação no Figueirense no jogo contra o Atlético Mineiro, eu ainda acho que o titular é o Raul. Né? Ele não conseguiu demonstrar futebol para ser titular do Figueirense, o Samuel. É uma disputa, é começo do ano, os jogadores às vezes demoram um pouquinho mais para se adaptar, vai crescendo, vai pegando um pouco mais de confiança com a sequência de jogos, mas são opções do treinador e acho que ambos estão fazendo bons jogos e tem que ver a evolução de cada um. Vai chegar um momento que o Milton vai precisar definir e o atleta precisa aproveitar porque a competitividade ela é muito grande e não há margem para vacilo ou para cochilo, você tem que estar lutando a cada dia, buscando seu espaço. Nosso programa está ao vivo pelo Facebook. O pessoal já está mandando aqui seus comentários. O Aulo Jardim, meu grande amigo e parceiro da Rádio Mais Alegria. Meu também. Parabéns pelo convidado dessa sexta-feira. Sandro Ventura jogava uma barbaridade. Ele, como ser humano, é totalmente diferenciado. Então, deixar um grande abraço aí para o Aulo Jardim. E ele que é uma das grandes surpresas aí no rádio com seus comentários. Fico feliz também, um grande abraço, parceiro, joga bola, conhece demais de futebol. Jogou também nos clubes aqui da capital. Gente, a melhor qualidade, um grande abraço. Alisson Mendes Vieira, parabéns pelo programa. Obrigado, Alisson. O Anderson Jerônimo, ele que é da Chopigueira. A Chopigueira agora que é uma das torcidas oficiais, né, do Figueirense. Então, deixar um grande abraço. E é muito bom a gente ver a Chopigueira retornando ao estádio dessa forma, né? Boa noite, Sandro Ventura, monstro. Forte abraço, família Chopigueira. É isso aí. Sandro... Gosto muito também da gurizada, conheço o Anderson, conheço o Evandro, toda a galera. De vez em quando a gente está junto aí, fui em encontro já deles, tem a camiseta da Chopigueira, galera show de bola também. Grande abraço. Cristiane de Oliveira Donato, tu conhece a Cristiane de Oliveira Donato? Mais conhecida como minha mãe. A tua mãe tá assistindo a Princesa da Mamãe. Pode dar um beijo pra ela. Tá assistindo, mãe? Sim, manda um beijo pra ela, manda um beijo pra ela. Mãe, 10 mil beijos pra você e pro Matheus e pro Vinícius. Eu te amo muito! Tchau! Na verdade, oi, né? Porque eu mal comecei. É, isso aí. Então, agora a lateral esquerda, Guilherme Lazzaroni e João Lucas. O ano passado o João Lucas foi titular absoluto. Hoje... ainda acho que não tem essa definição de quem é o titular do Figueirense na lateral esquerda. Acho que o Figueirense está aí, precisa dar uma patinada, o pessoal precisa dar uma... vai precisar definir, talvez esperar um pouco mais a sequência de jogos, aí tem que ver essa questão do rodízio, tem que ver quem está melhor, porque é muito complicado para a gente que está de fora fazer uma avaliação, porque o dia a dia ele é diferente. É diferente. O dia a dia é bem diferente, e às vezes um jogador... ele se destaca muito em treinamentos e no jogo ele não vai tão bem, outro já não se importa muito com os treinamentos, mas cresce demais nas partidas. É complicado para o treinador. O torcedor sempre tem uma opinião, embora haja muita divergência, mas a maioria tem uma opinião e as suas escolhas, mas quem sabe é o treinador. A gente torce para que os dois estejam bem e a escolha seja melhor. O Figueirense que sai ganhando. O Figueirense sai ganhando. Você já foi pro Brasil? Eu já fui pro Brasil, fui uma Mundial Sub-20, quando eu era bem novinho, e fui convocado, estava no Botafogo, e joguei no Mundial Sub-20 em Portugal, seleção boa, fui vice-campeão mundial. Você era bem novinho, deve ter uns 18 anos, né? 18 anos, exatamente, aí, ó, tá ligado, viu? Nossa, eu chutei... Aceitou. Então, aquela seleção foi vice-campeã lá em Portugal. Mundial em Portugal, a final foi contra Portugal. Uma seleção muito boa, sabe, Carlos? Na época eram jogadores já titulares nas suas equipes profissionais e muitos depois se tornaram bastante conhecidos, como Roberto Carlos, foi lateral há muito tempo da seleção do Real Madrid, o Elber, centroavante,
o Roger goleiro, que jogou muito tempo no Flamengo e no São Paulo, Anderson Lima, Andrei, uma seleção, Paulo Nunes, atacante, uma seleção bastante qualificada, Ramonzinho, Sérgio Manuel, que jogou aqui, que é meu amigo, eu falo sempre com o Sérgio Manuel, recentemente no WhatsApp, no Instagram tem falado com o Sérgio Manuel, e jogadores qualificados. Mas pegamos os donos da casa na final, cresceram muito na final, no Estádio da Luz, lotado com 127 mil pessoas, e acabamos perdendo nos pênaltis a final. Nesse jogo contra o Atlético Mineiro, dois fatos chamaram a atenção. Primeiro, a falta de luz, coisa que há muito tempo não acontecia isso no estádio. Né? E quando o Milton... Eu vou falar isso agora, da falta de luz. O que tu fez quando acabou a luz? Eu achei estranho quando acabou. Mais ou menos no meio, por aí. Quando acabou aquela falta de luz, eu pensei, a bruxa tá... Mas Aí eu fiquei gritando, sai bruxa! Fiquei cantando. Aí depois eu falei, sai bruxa! Aí a luz voltou. Eu Voa de pensei, cima do fio, voltou a luz. eu pensei assim, ó, agora eu vou sair. Agora tá tudo show. Mas ela voltou, só que invisível. Aí quer dizer que ela tá com luz, só que ela ao mesmo tempo tá lá e eu fiquei nesse padrão. Mas já expliquei pra vocês que não tem nada a ver com ganhar, sim se divertir. Mas é claro que eu já falei que eu também gosto de ganhar, que ninguém gosta de perder, né? Tá certo. Mas por que esse fato, o fato da luz? Eu acho que prejudicou demais o ímpeto, porque o Figueirense estava numa crescente na partida, né? É verdade. E ali deu uma diminuída e realmente não o fato de faltar luz, né? Mas isso acabou esfriando um pouco o time do Figueirense, que a gente via que o gol estava prestes a sair e depois deu uma murchada na galera depois daquela falta de luz. Mas é fato, os momentos importantes do jogo, onde você está com um volume de jogo bom, é importante que ele se mantenha, que você continue na pressão, e a falta de luz deu uma esfriada realmente. O Figueirense demorou um pouco para retornar, nem conseguiu retornar para o mesmo ímpeto que estava em busca do gol, mas faz parte, né? São coisas que acontecem no futebol. Infelizmente foi contra, como poderia ser a favor também, mas fica para frente, tem muita coisa para acontecer. O ano é bastante promissor. O Hermel, quando foi chamado, né, eu estava ali no setor A, bem próximo ali, quando os jogadores fazem o aquecimento, e quando o Milton Cruz chamou o Hermel, alguns torcedores acabaram até xingando o técnico, xingando o jogador. A gente lembra que o Hermel, ele vem para cobrir uma posição que hoje é a mais carente do Figueirense, que é o atacante de velocidade pelas laterais. O Figueirense hoje o Maicon Leite e o Jorge Henrique, que já não consegue mais, talvez, produzir, né? E ele está jogando muito mais no meio. Então o Figueirense hoje carece bastante nessa posição. E muita gente fala do Hermel, mas ele fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro. Isso é histórico, Carlos. Existe uma rejeição e uma certa dificuldade para que os jogadores oriundos das categorias de base se firmem. Ou ele é muito bom e tem uma sequência e se firma, ou ele trabalha muito com essa desconfiança do torcedor. E isso naturalmente traz uma falta de confiança ao atleta, uma insegurança, e algo que nós não vemos em atletas que vêm de fora, por exemplo. Às vezes fazem um contrato mais longo, não rendem durante uma temporada, mesmo assim continuam com suas oportunidades, o que dificilmente acontece com os jogadores da base. Então os jogadores da base, eles não podem ser cobrados como são cobrados os atletas mais experientes que vêm de fora. E a paciência ela é fundamental, o apoio. Se o jogador chega a uma condição de jogar no profissional do Figueirense é porque ele tem qualidade, já fez boas partidas. Então é questão de paciência, passar essa confiança ao atleta e dar tempo para que ele possa render e mostrar o futebol. Agora, obviamente que se você está dentro da sua casa com o seu torcedor já xingando ou desconfiando ou não te incentivando, isso já traz uma instabilidade emocional que afeta diretamente na parte técnica. Mas eu confesso que realmente a primeira partida ele ficou um pouco abaixo, o que é normal, né? Normal. E ele vai crescendo, acredito que ele possa ajudar bastante o elenco do Figueirense. Como eu falei hoje, só tem o Michael Leite que vai fazer essa função de jogar mais, dar a velocidade mais para o lado, né? E ele tem essa característica. Quando ele foi lançado do Figueirense, ele veio com a missão de substituir o Cleitinho, né? Então, isso pesou um pouco, talvez, para ele naquele momento.
É verdade, são bons jogadores e a cobrança e a expectativa é que o atleta entre pelo menos rendendo próximo do que esses jogadores que fazem a diferença exerceram, mas é difícil de você no início de um ano, de uma temporada, você estar 100%. E eu encaro muito o futebol para o atleta como um estado de espírito. Se ele estiver bem, se ele estiver confiante, ele passa a render. Se ele estiver com algum tipo de dificuldade, as coisas vão se apresentar com maior dificuldade. Então o torcedor precisa entender que quem está ali defendendo o clube, está vestindo a camisa, ele precisa de um incentivo. Depois a opinião dos comentaristas, do torcedor, ela é espontânea e livre em cima daquilo que foi apresentado. Mas em momento algum pode deixar o atleta de ser incentivado, de ser motivado, empurrado para que ele possa render. Então acho que o atleta precisa disso, precisa do apoio do torcedor e da confiança, principalmente se tratando de jovens atletas formados aqui. Precisa desse carinho, sentindo esse carinho as coisas acontecem. Quer falar, Lulu? Pode falar. Não quero falar nada, mas se você perguntar... Pode falar. Não. Se eu te perguntar... Se você quiser perguntar. Ô Luísa, no jogo lá de quarta-feira, né, ele começou 9h45, terminou já depois da meia-noite. Tu gostou da torcida? A festa que a torcida fez? Não teve muita festa, né? Mas... Não... gostei. Teve uma parte lá que já não foi tão emocionante, uma parte lá da torcida, porque eles meio que só ficaram xingando o jogador e principalmente o juiz, mas o juiz me deu uma vontade assim de tacar uma pedra na cabeça dele. Sério? Pra ele botar a cabeça direito, assim que... Tá certo. Você pode ter vontade, você não pode ter vontade de tocar pedra em ninguém. Né? Viu? Uma pedra macia. Uma pedra macia. Mas tá. também eu quero que ele bote mais um parafuso na cabeça dele, porque aí ele consegue enxergar direito. Já sei o lance que tu tá falando. A parte que todo mundo viu, até o outro time viu o que Que a bola saiu para escanteio e ele não deu. E ele também foi, ele deu falta pro Figueirense. Exatamente. Fiquei com uma raiva do... Mas logo passou, né? Não foi tão logo, mas passou. Isso é importante. Comi já passou porque... A parte da pedra você não corta, essa parte Não da pode. pedra não vale mais. Vale lembrar porque se o torcedor arremessar algo para o campo, o prejudicado é o clube, então não pode fazer isso. Não, eu falei que eu Lá queria... dentro do campo são pessoas, são seres humanos. Não é um bonequinho com um númerozinho, um bonequinho de preto com uma bandeirinha na mão, um negócio, é tudo gente. Exatamente, não pode Não jogar. pode jogar nada, nem um bonequinho. Nada. Escrito eu te amo? Nada, não Só pode. se uma florzinha, um bonequinho de pelúcia, isso aí pode jogar. Se ele gosta lá de juiz, joga um boneco de pelúcia assim, presente. É bem difícil dar um presente pro juiz. Eu só fico com raiva do juiz, porque praticamente quando eu não gosto do jogo, é por causa do juiz. Tá certo. O Júlio Silva, um grande amigo meu aqui, também trabalha na prefeitura, um engenheiro lá da saúde. Deixar um grande abraço. Luísa linda, tá gostando da tua participação, viu? Escreveu. A filha dele lá, a Júlia. Do Júlio. Manda um beijo. Eu adorei seu aniversário de unicórnio. É isso aí, Eu viu? adorei demais. Então a gente está aqui continuando. O Figueirense, pra ti, na tua visão, carece algum jogador em alguma posição? É sempre importante qualificar o elenco, trazer novos jogadores, alguns talvez um pouco mais experientes, para você conseguir dar uma melhorada no plantel para a Série B. O Campeonato Estadual ele é bom, é um campeonato bastante disputado, mas já é de rotina, já é de costume, as equipes, quando acabam os estaduais, elas se reforçarem para o Campeonato Brasileiro. E eu acho que o Figueirense também não vai ser diferente, vai trazer alguns jogadores em posições importantes, como jogador de velocidade, talvez um pouco mais experiência no meio campo, as laterais também, a gente vê que o Figueirense também ainda não tem a definição, mas talvez qualifique também o grupo, e o maior número de opções para o treinador, ele dá tranquilidade para o trabalho. Ele sabe que a Série B é bastante complicada, é difícil, Longa, né? longa, e o plantel, tanto em qualidade quanto em quantidade,
as coisas tendem a acontecer de forma melhor, mais tranquila. Quantos anos tu ficou jogando no Figueirense? Joguei 4 anos. Joguei 94, 96, 97, 98. No título 94? No título 94 eu joguei quase que o ano todo. No finalzinho, como eu pertencia a um empresário do Rio de Janeiro, Léo Rabelo, no final houve uma paralisação por conta do Criciúma que jogava estadual. E o Figueirense tinha uma situação muito delicada na competição. Eu acabei saindo por uma possível transferência para o exterior, acabei não indo também. E saí antes das semifinais. Aí o Ricardo, que era o lateral esquerdo, foi para o meu lugar, pro meio com a camisa 10, o Coutinho foi para a lateral e eu saí um pouquinho antes da semifinal. Mas joguei quase 30 partidas durante o ano. E eu li, tu tem mais de 100 jogos com a camisa do Figueirense. São 119 jogos. Sabe quantos gols? 20 gols. 20 gols. 20 gols. O Figueirense tem um trabalho muito importante e muito especial para o ex-atleta, que é o trabalho do pessoal do Memorial, né? A Lidiane, o Nelson, eles fazem um trabalho de resgate desse histórico dos atletas e ali você tem todo um dossiê com jogos, expulsões, gols, cartões, tem tudo que pertence ao atleta de formação, o pessoal do Memorial do Figueirense consegue. Então, só para a gente encerrar ali o papo sobre a Copa do Brasil, o jogo de volta dia 14, domingo tem um clássico, quarta-feira o Figueirense tem esse jogo importante contra o Atlético Mineiro, o jogo da volta. O Figueirense, se ganhar com um gol de diferença, lembrando que não tem mais o gol qualificado na Copa do Brasil, teremos as decisões para os pênaltis. Como eu falei, é claro, a gente tem que ser realista, não é tão fácil a situação, mas pelo que apresentou, o Figueirense ainda tem chance sim de conquistar essa vaga. Tem muita chance, a disputa está em aberto, o Figueirense fez uma grande partida, o próprio Atlético Mineiro sabe que as coisas não estão definidas e é confiar no trabalho, continuar da mesma forma, a crescente e a manutenção dos bons jogos no estadual leva essa tranquilidade para o jogo de volta da Copa do Brasil e está tudo aberto. Pode ir lá sim buscar um bom resultado, voltar com a classificação, que é fundamental além da parte financeira para a sequência da competição. O Anderson aqui da Chopigueira pedindo para avisar a Luísa e vamos avisar as demais crianças também, que estaremos disponibilizando uma cama elástica para as crianças alvinegras no jogo contra o Avaí. Então, antes do jogo, ali próximo na praça, e o pessoal da Chopigueira, então, de parabéns, lembrando das crianças. É muito importante a gente estar levando as crianças ao estádio. Eu sempre repito, sempre falo, se as crianças não estão indo, o time vai perder a torcida, porque as crianças não vão criar esse hábito de ir aos jogos. Com certeza, o jogo... Você mandou essa mensagem? Então eu vou todo dia aí. Agora tá pra você me aguentar. Aí, viu, Anderson? Vai ficar o tempo todo lá agora. Bacana, tá certo, Luiz. As crianças fazem parte do espetáculo e uma praça de entretenimento, ela é feita para a família, para emoção, para as famílias curtirem juntos e essa tradição de torcida, de clube de futebol, ela precisa ser mantida pelas crianças, né? Sim, claro. Então é fundamental. Por isso que nós precisamos que as pessoas vá a campo com o espírito desarmado, com a intenção somente de torcer, de ver seu time fazer bons jogos. Eu pesquisei uma vez na internet que as crianças não são importantes só pra quando as crianças que vão pro jogo, né? Não são só importantes só pra alegrar o time. Elas são importantes quando os pais, o tio, quem tá acompanhando com elas, se fica muito bravo, conversa. Eu ia falar isso agora. E tipo, acaba inibindo, tranquilamente, né? A criança deixa o cara ou mulher tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Inibe um pouco essa forma mais agressiva de torcer, a presença de mulheres e de crianças. Lembrando que nós estamos no mês de março, mês das mulheres. Figueirense está lançando inclusive uma promoção para o jogo de domingo, né? A mulher sócia pode levar um acompanhante lá tem todas as regras, foi lançado agora à tarde, eu recebi do Ronaldo, e também a mulher que se ficar sócia esse mês não paga a primeira parcela. Então Figueirense lembrando e valorizando a presença das mulheres no estádio. Viu? Um incentivo para que as mulheres... O John Léo está falando aqui, ó.
Respeita o Sandrinho, jogava muito. John Léo da Rádio Figueira. Grande John. Temos algumas matérias juntos, um grande abraço. Um amigão que a gente tem. Mulheres. Bom, uma coisa que eu acho certo fazer, mas ninguém faz. Mas agora que eu estou falando aqui, todo mundo vai fazer. Tentar, pelo menos, né? Diga. Eu percebi que quando eu vou no jogo, não tem muitas mulheres lá. Aí eu percebo, bom, acho que só eu tenho a vontade de ir todos os dias que tem jogos, ir nos jogos. E quase não falta nenhum. Já outras mulheres, eu não sei falar isso. Então a gente tá falando para elas ir mais vezes, né? Porque o Cristiano tá falando aqui, ó, o Cristiano Lima Silveira, infelizmente ainda não tenho coragem de levar o meu filho em um clássico. É complicado, né? É complicado porque... Então você tem que pelo menos tentar pensar, meu filho tem dignidade de ele respeita o pai e a mãe. Sim, ele é bem digno de ir, ele já gosta de Figueirense, então eu vou levar ele. Ele vai se divertir e tudo mais, então... Importante, viu? Essa é a visão. Eu vou tentar te acalmar e você vai levar ele, eu juro. Depois eu falo com você. Beleza, então viu, Cristiano? Assumindo o compromisso, a Luísa vai falar contigo depois aí para levar o seu filho no jogo do Figueira. É legal, é isso aí mesmo. Tem que levar as crianças, as famílias, as pessoas que precisam ir. São pessoas de bem que vão aos estádios e que fazem o espetáculo, né? Torcer de forma educada, respeitosa. Isso que é importante, né, Luísa? Sim, entendi. Eu escutei uma pessoa falando mais no Fico. Eu escutei uma pessoa falando: eu nunca mais vim aqui, esse Figueirense é tão ruim, não sei o que inventaram esse time. Mas faz parte, né? Não, a primeira coisa que isso não faz parte. Esse é torcedor. Futebol é movido por paixão. E às vezes a gente fala uma coisa, é apaixonado, sente ver que alguma coisa não está certa e aí fala besteira. Bom, eu tava ali, ó. Isso, depois a gente vai mostrar umas fotinhos da Luísa no estádio, aí está ela, né? Chegou cedo. Adorando o estádio, adorando. Aí, chegou cedo, hein? A gente sempre vai cedinho, né, filha? A gente vai cedinho. Só pra ver o que acontece antes de começar. A gente sempre gosta de chegar antes, porque a gente organiza todo, fala, vamos comprar isso. A gente vai ficar assim, mesmo não ter começado o jogo, nem começado o hino, nem os jogadores terem se arrumado, a gente vai falar que a gente tá cansado, eu concordo com Legal. E o que tu acha dos clubes criarem algumas atividades antes do jogo para trazer um torcedor um pouco antes e oferecer um pouco mais de entretenimento, fazer algum tipo de campanha, algum tipo de apresentação, algum jogo preliminar, alguma coisa? Tu acha que é legal isso? Sim, eu acho show fazer isso, mas ninguém teve essa ideia. Agora você foi o primeiro, né? Teve essa ideia muito boa. Tu sabe que quando eu tinha a tua idade, eu ia o jogo também com meu pai de Figueirense. E o que a gente via eram as equipes de escolinha de Figueirense, fraldinha. As crianças jogavam antes do jogo, lembra disso? Lembro. Então, os dois times eram do Figueirense. Inclusive no intervalo também. No intervalo também, antes do jogo, tinha alguma preliminar de juniores, juvenil e tal. E no intervalo as crianças da escolinha jogavam. Então, com isso, o que acontecia? Iam os jogos também, os pais das crianças, os avós, os tios. Todo mundo ia acompanhar e tinha uma série de atividades antes que levava o torcedor para o estádio mais cedo. É que hoje em dia não tem essa ideia, não fazem coisas assim. Mas tá aí a ideia pro Figueirense fazer, viu? É uma ideia. Agora eu tô orgulhosa muito, mas eu tô mais orgulhosa do que eu tava antes. Antes eu tava muito, mas agora eu tô show de bola no você Figueirense. E a sua ideia foi ótima, porque tem criança que eu olhei assim, e a primeira coisa que ela fez quando botou o pé lá dentro foi se emocionar. Mas depois... Então, isso que eu ia te perguntar. A gente, inclusive, tem fotos aqui, porque tu constantemente... Ele às vezes me atrapalha, quando ele me atrapalhar. Constantemente, tu entrando em campo com os jogadores. Fala qual é a emoção de entrar com os jogadores. Eu entro bastante vezes no jogo com os jogadores. A emoção é tipo... Ai, meu Deus, a gente vai entrar. A gente tem que respirar muito, mas muito fundo, porque senão a gente acaba tendo um treco lá dentro. A gente tem que respirar muito fundo. Quando a gente entra lá, a gente respira fundo. Tipo um dia, eu adorava o Dudu, ele era meu maior tá essa ídolo. foto aí. Dudu hoje tá jogando no Japão. Uma
a camisa. A camisa dele. Que legal. Inclusive manda mensagem pra ti lá do Japão. Sim, eu queria muito, mas muito que ele voltasse, ele ficasse comigo lá. Quem sabe um dia ele ainda volta pro Figueirense. Se você voltar, cara, meu sonho vai se realizar. Então Faz meu vamos. sonho pois todos os dias. Ó, o Paulinho Criciúma, quando a gente foi lá na. Paulinho, gente boa, meu amigo também. Foi daí que eu escutei a pessoa falando que não quer mais ficar no filme. Foi nesse dia? Foi. Tá. Tava bem frio, né? É. Um dia que a gente foi lá na sala de entrevista. É onde você fica lá. Bacana. É bem bacana, mas não tem nada pra fazer. Quando é gol, só eles podem berrar gol! E a gente pode ter que ficar assim, ó. Quando tá lá não pode berrar gol. É isso aí. Só isso. A gente E já aí tá tem que partindo. ficar assim, ó. A gente já tá partindo pro final do programa, que a gente tem que falar ainda Figueirense e Tubarão nesse domingo às 19 horas. Esse jogo é válido pela segunda rodada do retorno, né, o 12º jogo. O Ferrarese vai estar disponível, ele que sofreu uma pancada no jogo contra o Criciúma. Teve que ficar 5 dias afastado, isso foi por ordem médica, né, foi uma determinação. E o Pereira está fora, não vai poder jogar pelo 3º cartão amarelo. Aqui nós temos toda a tabela, então, só lembrando, esse jogo, a gente tem inclusive um par de ingressos. A gente vai fazer o sorteio, vamos ver se até o finalzinho a gente já dá o nome do ganhador aqui do par de ingressos para esse jogo de domingo. Qual é a expectativa para esse jogo de domingo? Carlos, um grande jogo. Por quê? Porque Figueirense e Tubarão vêm de 2 grandes partidas na Copa do Brasil. O Tubarão, que apresentou contra o Atlético Paranaense, credencia a equipe a brigar até o final por uma vaga, inclusive na final da competição, que na minha avaliação é bastante difícil de bancar em Figueirense e Chapecoense, pelo que foi apresentado até agora em relação ao equilíbrio dessas 2 equipes. Mas o Tubarão, que fez uma partida, mesmo perdendo, muito boa contra o Atlético Paranaense, ganha essa condição, esse know-how de jogar de igual para igual contra qualquer outra equipe. Porque o jogo da Baixada foi muito difícil, o Tubarão jogou demais, na sequência já venceu o Clássico dentro de casa contra o Ercílio Luz, e hoje ocupa a 5ª colocação. E o Figueirense, da mesma forma, vem de uma boa partida contra o Atlético Paranaense, mesmo perdendo, mas é uma equipe que vem em ascensão, vem mantendo esse equilíbrio e, pelo que a gente conhece do trabalho que está sendo feito pelo Milton, é uma equipe que dificilmente vai retroceder, vai dar um passo atrás. Então a tendência é que seja um jogo muito bem disputado tecnicamente e um jogo que define muita coisa, porque o Tubarão vai apostar todas as fichas nessa partida para mantê-lo ali na briga. E o Figueirense, por manter a ponta da tabela, manter a invencibilidade no estadual, também pretende, claro, confirmar os 3 pontos dentro de casa. E o Tubarão vem com a intenção de fazer um crime aqui contra o Figueirense. E o time do Tubarão é um bom time. É um né? bom time. Hoje eu fiz contra o Avaí Tubarão e era o time reserva do Tubarão. Criou muitas dificuldades para o Avaí naquele momento. Na verdade, a campanha do Tubarão e a qualidade do Tubarão, elas não são condizentes com o número de pontos que tem o Tubarão. Eu acho que a gente tem a tabela da classificação, só botar para... Eu acho que o Tubarão tem uma boa condição técnica, um trabalho muito bem feito pelo presidente Luiz Henrique, né? Luiz Henrique, presidente do Tubarão. E eu acho que essa pontuação do Tubarão, que hoje... 12 pontos é o 5º colocado. 12 pontos, eu acho que é uma pontuação baixa pela qualidade técnica da equipe e pela condição que essa equipe tem em relação à estrutura que é oferecida a esses atletas. A gente acompanha meio que de longe, mas pelo que a gente lê nas redes sociais. O Tubarão que está fazendo uma parceria com um time dos Estados Unidos, eles estão levando alguns jogadores para fazer teste lá. É um modelo que o Figueirense, vamos deixar bem claro aqui nas proporções devidas, né? Sim. Mas o Tubarão está esquematizando um clube que nem o Figueirense está fazendo agora. Então a tendência é que o Tubarão cresça ainda mais no cenário estadual. Sim, o trabalho é muito bem feito, é um planejamento excelente. E o Tubarão deve realmente crescer. Agora, é importante essa manutenção de estar vivo na competição estadual. Isso dá uma projeção positiva, dá uma tranquilidade para que as coisas aconteçam. Inclusive, parcerias e projetos futuros apareçam com maior frequência. Então, a campanha no estadual é fundamental. Eu acho que esse jogo é importantíssimo e o Tubarão aposta todas as fichas nesse confronto. O Cristiano está dizendo que leva os jogos
em quase todos os jogos, só no Clássico que não. O Jerônimo está dizendo que pode levar, tranquilo. Mas eu queria ver o comentário aí do João Paulo Cardoso. E esse programa está cada vez melhor. Um grande abraço ao Sandro, para o Donato, e em especial para a repórter Lulu. Só para a gente falar, o João Paulo Cardoso, geralmente ele senta nessa cadeira, ocupado hoje pela Luísa, e ó, vai perder o espaço. Agora você perdeu o espaço, quem culpa que sou eu. Ah, viu? Valeu, João. Grande abraço. Grande abraço. Pô, eu queria mandar um abraço também pro Vitor Cabral, que é filho de um amigo meu e hoje joga nas categorias de base no Sub-15 do Figueirense. Jogou futsal há muito tempo e está sempre acompanhando, um bom jogador, filho do Jerônimo. Um abração para vocês aí. Então, as últimas notícias que a gente tem do Figueirense, o João Paulo, ele que vem jogando constantemente, não deve jogar no domingo, assim como o Jorge Henrique, e aí eu apostaria a presença aí, talvez, do Romário, né? Não talvez titular, mas ele deva entrar nesse jogo, porque ele vai ganhar uma nova oportunidade. Quando era a oportunidade dele, ele apresentou uma virose, alguns jogadores, ele acabou ficando de fora. Então não se surpreendam se o Romarinho, estiver em campo nesse domingo. Interessante. Apareceu, fez um gol na primeira participação e o torcedor do Figueirense, todos esperavam uma sequência desse atleta e acabou sumindo, né? Eu não acompanho internamente como a evolução dele em relação à virose, mas é jovem ainda, está buscando espaço, carrega um peso muito grande por ser filho do Romário, mas está esperando nome, uma né? oportunidade. Isso não é fácil. Então, só um pouquinho que a gente está encerrando, já está estourando o nosso limite do horário. Então, pode deixar já o teu grande abraço. Pode lá. Bom, eu quero falar mais uma coisinha e Pode juro falar. que é a última, tá? Tá. Tem gente que tem sonho, só que não quer realizar. Não corre atrás, né? Por exemplo, minha amiga quer ser tal coisa, mas a mãe dela não deixa e ela tem que pensar em outro sonho, só que isso é só um exemplo, Certo. né? Mas ela tem que pensar em outro sonho pra fazer outra coisa e não deixe isso acontecer. Correr atrás dos sonhos. Tem que correr atrás, nem que esteja milhões por hora, corra atrás do seu sonho e nunca deixe ele fugir de Isso você. aí. Já aproveita e manda uns beijos aí. Eu quero mandar um beijo pro meu pai, né? Pro meu papai aqui. Eu quero mandar um beijo pra você e pra você. Obrigado, Luísa. E eu quero mandar um beijo pros meus dois queridos irmãos, muito queridos, mas às vezes são um pouco sapecas. Faz parte, né? Para as minhas amigas, Opa. e para os meus amigos, e para minha mãe, e para minhas avós, para toda a minha família, meus avós, minhas avós, meus tios, todo mundo da minha família. Eu quero mandar um beijão aqui, ó. Até para as minhas amigas, dos aniversários, parabéns, tá? E ainda tem um monte de coisa pra falar, mas eu não vou falar, eu vou atrapalhar muita coisa, tá? Então, tchau. Sandro, infelizmente, nosso tempo já está no limite. Obrigado. Deixa eu dar um grande abraço pro pessoal que nos assistiu e vai nos assistir também. Valeu. Obrigado pelo convite, um abraço a todos, tá, Luísa? Um grande beijo para você também, para todos que você falou. Foi um prazer muito grande bater papo aqui, trocar ideias e a gente vai acompanhando o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil. E quem sabe nós tenhamos outras oportunidades de voltar a conversar aqui sobre o futebol do nosso estado. Valeu? Um beijão a todos, obrigado. A gente se esbarra de novo aqui, né? É Com isso aí. certeza. Então, pessoal, um grande abraço. Eu sou o Carlos Donato. Né? Pode procurar aí nas redes sociais, Carlos Donato. A gente sempre tem trocando ideias aí, principalmente sobre futebol e sobre o Figueirense. Então, eu agradeço quem esteve presente, quem vai nos assistir durante a semana e o final de semana. Então, já convido vocês para a semana que vem, sexta-feira, curtir o bate-papo Alvinegro e toda a programação da Top Web TV desde segunda-feira. Então, uma programação toda diferenciada. Um grande abraço e até sexta-feira.